Fala galera, tudo bom? Lúcio Manzanetti, mais um episódio do nosso querido ManzaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Nosso canal é dedicado à arquitetura, construção, engenharia, todo mundo ligado ao ramo da construção civil, né? Então a gente quer trazer lojistas, trazer os arquitetos, grandes arquitetos aqui, né? Trocar uma ideia, o cara mostrar a carreira dele, o conhecimento dele de arquitetura, promover a construção civil e a arquitetura na nossa região aqui. Muito legal mesmo, né? E também quem quiser alugar o estúdio, a gente tem um estúdio lindo, maravilhoso aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Pode entrar em contato com a gente aqui para conhecer o estúdio e ver os nossos planos de aluguéis aqui, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Estilo Movelaria. Um abraço para o Jean, um abraço para o Marcelo, que acreditaram no nosso projeto aqui e deram aquela força. Show de bola. Hoje eu tô com um convidado aqui, rapaz, muita experiência, várias edições na Casa Cor, né? São Paulo. 5, né? 5. Gustavo Martins. Fala, Gustavo. Tudo bom? Lúcio. Beleza? Em primeiro lugar, show prazer. De bola. Foi uma honra participar do podcast com vocês. Para mim é uma primeira vez, tá? Então vamos Não, lá, mas é vamos muito junto. tranquilo, aquele papo descontraído, né? Trocar uma ideia aqui, você contar a história do Gustavo Martins na arquitetura e fora da arquitetura também, né? É difícil separar, viu? Gustavo Martins vida pessoal e Gustavo Martins arquitetura sempre caminharam muito juntos, mas a gente Sim. vai alinhando isso. Show de bola. Então vamos começar. Quem é o Gustavo Martins? Conta um pouco da história aí do Gustavo Martins. Cara, eu sou joseense, é raro hoje encontrar um joseense, né? Uhum. Eu sou joseense, a família do meu avô veio para cá há muitos anos. Vivi aqui a vida inteira, nem saí para fazer faculdade fora, eu sou muito apegado à cidade. A minha família fez muitos condomínios residenciais, então eu acompanhei muito de perto toda a evolução Sim. da cidade nessa área residencial. E era uma coisa que sempre me encantava, né? Eu tenho até algumas curiosidades, né? Uhum. Família Martins, né? Então Isso. era uma fazenda da família, a cidade ali, o Esplanada, é isso? Esplanada, Apolo, Esplanada 2, Anchieta, ali a parte do Nova América. Era avô ou era bisavô? Meu avô. Meu avô. A sede da fazenda é onde hoje era o pub que virou xerife. Ali sei. era a casa que era a sede da fazenda, né? Ali é a casa do vô, então. A casa do vô. Que legal, brinquei cara. muito naquela casa. Massa. E depois eles pararam com plantação de arroz, que era o que meu avô fazia, e os filhos começaram a lotear, né? Entendi. E assim, já começou com um conceito completamente diferente para a cidade. Foi numa época, foi no início dos anos 70, bem no início dos 70, então tinha toda a questão também do CTA acontecendo, muita coisa legal. E assim, a visão das áreas verdes, do paisagismo, tudo isso era muito legal. novo, né? Hoje eu moro no Esplanada de novo, caminho muito por ali e assim, eu tenho até orgulho do que eu vejo, sabe? Maravilha. E alguém da família já era da área? Arquitetura, engenharia? Não, ninguém, não. Eram todos ligados à administração, advocacia, né? Entendi. A ideia dos condomínios surgiu por uma necessidade mesmo de trabalhar a área, que era uma área improdutiva depois de um certo momento. Deu super certo, mas nenhum deles tinha formação voltada para engenharia ou arquitetura. Legal. E em qual momento você cresceu ali no Esplanada, família? Em qual momento da juventude você gostava de desenhar? Como que é esse lance da arquitetura chegou até você? Então, eu acho que desenho nunca foi meu forte, desenho em mão livre, tá? Mas as minhas brincadeiras eram sempre voltadas para construir coisas. Sim. Sabe? Tipo assim, Lego era construir casinha, prédio, Playmobil. Eu gostava de criar. Legal. Não era o cara que ia jogar bola, sabe? Esse tipo de coisa. Eu gostava também, de... nossa, sem nada Então, de a minha... Sempre criando cidadezinha, fazendo prédio. Então, assim, eu sentia que eu gostava... E outra coisa, um olhar muito apurado. Eu falava pouco, porque criança naquela época não dava palpite, né? Mas assim, tinham coisas que me incomodavam, entrar na casa de alguém, ver uma coisa fora do lugar, aquilo me irritava, eu queria ir lá ajeitar. Então eu sentia que eu tinha um olhar voltado para a arquitetura, desde pequeno, sabe? Algumas coisas me incomodavam, outras eu chegava num lugar assim com 5, 6 anos e falava, nossa, como isso é bonito, né? Como essa cor. Então, assim, é um olhar que de repente uma criança dessa idade normalmente não tem, ele não sabe nem onde ele está entrando, ele quer brincar. E eu era muito ligado, muito antenado com coisas voltadas para a arquitetura. Show. E aí, em qual momento você
pensou assim, não, é isso que eu quero fazer, é essa faculdade que eu quero seguir, ou na época da faculdade você não tinha uma certeza ainda? Então, eu tinha uma questão que a minha família queria que eu continuasse a parte de administração, né? Uhum. Trabalhasse no segmento que meu pai sempre trabalhou. E eu estava muito voltado para isso. Tanto que Fez alguma outra faculdade? Não fiz, mas a hora que eu cheguei no terceiro colegial eu travei. Entendi. Aí deu Daí, uma parada daí ali. parei e daí eu fui ter um posto de gasolina. Na época, o Chaparral Sim. era um terreno da minha família, né? Uhum. E eu e a minha irmã resolvemos abrir um posto de gasolina. Era um posto super legal para época. Era o próprio Chaparral ali? Legal. E um posto só com mulheres. Na minha época só tinha frentista mulher. Então, assim, era um posto, uma proposta nova já, sabe? E a gente ficou alguns anos ali, teve alguns problemas de assalto, a minha irmã desanimou, porque ia casar. Perigoso, né? E daí eu falei, eu não vou ficar sozinho com isso aqui, a gente arrendou. Mas eu sempre gostei do comércio, de lidar com pessoas. Daí eu saí do posto e eu fui para uma loja de venda de produtos de arquitetura, Uhum. né? Papel de parede, persianas. Então eu vendia na época produtos que São José não tinha, nem arquiteto de interiores. As pessoas não sabiam como consumir. Elas entravam na loja, gostavam de tudo. Me lembro que quando eu trabalhava com meu pai, muitos anos atrás, cara, não tinha tantos arquitetos, condomínios, arquitetura, Não né? tinha. Então tinha muito engenheiro que fazia projeto e tal, não tinha esse conceito tão moderno como tem agora o design, tão... E você imagina a arquitetura de interiores, né? Porque eles Menos tinham assim, ainda, que era né? decorador, e decorador era uma Era coisa de só luxo. aquela da novela, né? Aquela Exatamente. coisa... Não era uma coisa alcançável para a população de São José e tal. Então, quando eu abri Sim. a loja, era meio fora da linha, sabe? E as pessoas entravam na loja querendo consumir. Você era dono da loja? Isso. Qual loja que era? Chamava Espásio, na Avenida São João. Espásio. As Tem até pessoas- hoje Espásio, não tem? Agora, a Espásio que existe é outra, que anos depois eu fiz o entendi. projeto para uma cliente, para Patrícia, que você conhece, e a gente Conheço. colocou o nome Espásio na loja dela também, né? Legal. E as pessoas entravam na minha loja querendo consumir o produto e não sabiam como. E para eu vender, eu Entendi. comecei a desenvolver Fazer os projetos, interiores. fazer uns projetos de interior. E chegou um momento que tinha mais procura por projeto do que pelo produto em si, né? E daí Legal. eu resolvi fechar a loja e assumi, então, que eu ia fazer faculdade de arquitetura e desenvolver a parte Você de começou a interiores. trabalhar antes mesmo de Sim, cursar arquitetura. sim, É Que que, legal. na verdade, eu não era um arquiteto, né? Eu era Fazia interiores, um vendedor. Entendi. E acabava para vender o produto trabalhando aquilo. Não, uma puta escola também, né? E direcion- Vendas ali, E- tal, e eu acho- decorar o cliente e tal. Aprendeu E bastante, aprender né? a negociar, aprender a vender, porque o arquiteto ele se vende, né? Em cada projeto você vende Em uma tudo, ideia, né? um sonho. Não é só o arquiteto, acho que Não, tudo todos vendem Então, tudo o tempo foi todo. uma experiência que contribuiu muito para o meu escritório. E direcionou o escritório, né? Que hoje, assim, o escritório tem vários braços, mas o mais importante, o mais procurado é a parte de arquitetura de interiores, né? Uhum. Porque a gente começou com esse DNA, né? Com essa alma de interiores mesmo. Uhum. Legal. E aí você foi cursar a faculdade? Fiz faculdade. Univap. Show de bola. Não E- saí daqui. Durante a faculdade, você trabalhou em algum outro escritório? Como que foi essa história? Trabalhei numa construtora, porque daí eu queria ter a visão Entendi. de, assim, para eu pedir para fazer as coisas, eu precisaria entender como é que elas eram feitas. E daí eu fui trabalhar numa construtora que fazia casa de alto padrão. Na época estava Esplanada do Sol, Altos da Serra, eram esses condomínios que estavam bombando. Uhum. Essa construtora tinha muita obra e eu pegava projeto de outros profissionais, na época do Fischer. Qual que era a construtora? VIP Construtora. Ah, não conheço. Ela já fechou, ela não ficou muito tempo. E Me lembro bastante do Fischer, né? Uhum. Hoje o filho dele continua o escritório. Mas na época eu pegava os projetos do pai, era para mim um desafio, aqueles telhados do Fischer, uma malucos. coisa, mas eu acompanhava toda a parte de execução, acabamentos, para eu entender como funcionava, porque eu gosto de saber como funciona para eu poder especificar, né? Acho que para a gente cobrar a qualidade, a gente tem que saber como é feito. Então, eu queria me envolver em obra, eu já tinha a parte comercial. Acho que a questão de estilo, cada um já nasce com o seu, ninguém ia me ensinar o estilo que eu ia levar aos meus projetos, mas eu queria saber como funcionava uma obra em si. Sim. E daí eu fiquei um tempo nessa construtora, acho que eu fiquei uns 5 anos até. Bastante até, né? Acho que durante a faculdade toda, provavelmente. Eu entrei no primeiro ano. E eu saí logo depois e já abri meu escritório, né? Mas isso assim, foi tudo muito
mais tarde, mas porque essa parte de parar, ter a loja, ter o posto, isso fez com que eu empurrasse um pouco para frente e tivesse a certeza que a arquitetura era o que eu queria mesmo. Sim. Né? Eu também, né? Eu fui trabalhar com meu pai, era músico, não sei se você se lembra dessa Não, já época te que eu conheci tocava. como engenheiro mesmo. Já conheceu, né? Inclusive, vou contar essa história, né? Meu pai foi fazer uma obra que é de uma amiga em comum aqui, Sim. da Patrícia, né? É. E o Gustavo Martins era o arquiteto e foi lá que a gente se conheceu. Já faz algum tempo, isso aí, uns 20 anos. 20 anos. 20 anos já, Eu né? conversei com ela isso esses dias agora, que eu vou fazer um novo projeto Não para sei se ela. ela se lembra disso, mas ela vai vir aqui também e eu vou lembra. contar. A cabecinha dela é boa. A Vou gente contar conversou. a história. Eu vou começar um novo projeto para ela agora e a gente Maravilha. conversou sobre isso esses dias. Só 20 anos do nosso primeiro projeto. Voou, né? Voou. Nossa, é mesmo. Parece que foi ontem, né? Muito legal. Legal mesmo. E aí, você terminou a faculdade, vou abrir o meu escritório. Abriu. Mas aí você já estava praticamente inserido no mercado. Quando você já está inserido no mercado, trabalhando em construtora, você tinha loja de decoração. Então já vai meio que natural, né? Não tem aquela coisa, vou abrir meu escritório e agora? Nunca trabalhei na área. Ou não? Foi difícil? Não, Lúcio, não foi fácil. Porque assim, eu sempre trabalhei para a construtora, ninguém sabia como eu era. Quando a gente trabalha para uma empresa grande, você está sempre por trás, você não está com a tua cara tapa ali, né? Mas eu acho que foi importante, na verdade, para mim, o fato de eu ser da cidade. Né? Eu tinha Já bastante conhecia bastante conhecimento, gente e também. daí, assim, tinha um nome que as pessoas confiavam, né? Então foi mais fácil começar a pegar pequenas coisas e mostrando um pouco do meu trabalho, né? E eu sempre fui muito cuidadoso, muito cauteloso. No início, principalmente, que eu estava começando, eu tinha que mostrar um diferencial. E São José, as pessoas todas se conhecem, né? Não tem jeito. Ainda mais quando você fala no mercado, 20 anos principalmente, atrás, você né? conhecia todo mundo Então foi importante esse começo com devagar para sentir. Eu trabalhava em casa, eu não queria abrir o abrir o escritório, né? E depois que eu comecei a sentir a necessidade de crescer mesmo, porque eu estava sempre assim, eu posso seguir. Chega um momento que não dá, né? Então, mas Home office. São escolhas, né? Sim. Ou eu ia continuar realmente na arquitetura, ou eu ia ir para administrativo e ajudar a família. Sim. Mas eu fui persistente. As pessoas duvidaram um pouco que eu ia em frente com esse meu sonho, mas eu fui, viu? E legal. assim, não me arrependo, porque eu respiro arquitetura. Para mim é fundamental. É terapia, é diversão, é lazer, é trabalho, é tudo junto. E depois que você saiu dessa construtora, durante a construtora, você teve dificuldades com obra, com empreiteiros? Ou ali era mais tranquilo? Não, eu acho que foi a parte que eu mais sofri dentro da área. Sei bem como que é. Fazer obra é um universo muito diferente complexo. do meu. E era muito diferente do que eu conhecia, né? E daí, assim, eu era novo, não tinha formação nenhuma, porque é diferente você chegar numa obra e falar, eu sou um engenheiro. Então, assim, a mão de obra até questionava as coisas que eu falava, sabe? Então, eu passei a ser alguns apuros. Mas ali você era estudante, né? Sim, estava aprendendo também. Acho que todo mundo está numa construtora ali, como um estagiário ou um funcionário, tá ali aprendendo também. Mas eu era muito ousado, sabe? Eu assumi a casa inteira e o dono da construtora percebeu o potencial e ele entregava uma casa na minha mão. Então eu fazia gerenciamento de material, gerenciamento de obra, acompanhava, às vezes saía assim, e como eu vestia a camisa mesmo, eu saía às vezes 7 horas da noite da obra, descarreguei porta já de caminhão, porque eu queria agilizar. Caminhonetinha para cima e para baixo, né? E um dia chegou um senhorzinho com um caminhão com portas para casa, 5h30, e ele descarregando as portas. Falei, se eu for esperar esse senhor descarregar isso, eu vou sair daqui 10 horas da noite. Então vamos embora, vamos ajudar, né? Tirei a camisa e fui descarregar a porta com ele, porque eu realmente me envolvi ali no que eu estava fazendo, não tinha essa frescura de, eu sou o arquiteto, porque eu nem era nada, né? Eu era um estudante. Mas tudo tava isso... jovem, tava jovem, disposto. Aquela pegada, vamos lá! Deixa que eu pego essa porta Mas aí. foi importante, Mas sabe por quê? Porque as pessoas da obra me viam fazer e falavam, caralho... É um exemplo também, né? Se o cara faz, por que eu não posso ir lá e ajudar e agilizar isso, com certeza. Entendeu? Então foi muito Show de bola. E aí, quando você abriu o seu escritório, você continuou fazendo obras também? Eu comecei com coisas aí você menores, fazia né? projetos, fazia as obras, interiores? Não. Conta aí um pouquinho. Foi quando eu conheci Vai meu devagar, pai. conta assim, uma parte por parte. Eu tentava focar em comercial, que era uma coisa menor, mais simples, loja, reforma de pequenos apartamentos, porque tinha um envolvimento menor e entrava muito em interiores, que era o que eu gostava, né?
E só que assim, uma pessoa vai falando, tal, você começa a ser procurado, e daí eu precisei ver que eu tinha que ter uma estrutura para atender, né? Mas eu Uhum. não queria construir. Foi quando eu conheci seu pai, porque eu procurava Sim. construtores, né? Que tinham um nome bom no mercado, tal, para desenvolver as obras em parceria comigo. Fazer as obras, É, né? é. Mas eu nunca quis ter a mão de obra minha, não. Eu acho que o que acontece é assim, a relação profissional arquiteto e cliente é uma coisa muito forte, porque a gente entra na Sim. casa da família, a gente entra na vida dela, a Uhum. gente tem que É o sonho entender, ali também, né? Muito você dinheiro está envolvido. exatamente construindo um sonho, né? Uhum. E daí na parte de projeto, tudo é muito leve, é muito gostoso, você conseguir interpretar aquilo, surpreender o cliente. Quando você passa para a obra, daí já é um outro universo, porque não é você que vai fazer. Uhum. Você vai precisar de terceirizados, você vai precisar do peão, do marceneiro, do Sim. gesseiro, do eletricista, e essas pessoas nem sempre têm a mesma capacidade ou o mesmo interesse que você. Então você acaba se prejudicando Sim. com o seu Por conta cliente dos por outros, né? conta disso. Então eu fiz durante um tempo e percebi que não era o caminho que eu queria. Sim. Eu queria Eu também, continuar. né? Eu fazia obra com meu Aham. pai, e depois, né, que parei de trabalhar com meu pai, me formei, comecei a trabalhar com projetos de engenharia, que é o que eu faço até hoje. Aham. E não faço obras, né? Porque E é para mim, difícil, né? era importante manter esse relacionamento bom com o cliente, porque quando acabasse a obra, eu ia começar a segunda etapa, que era o quê? O interior, mobiliário, Uhum. decoração, né? Então, se eu me desgastasse no primeiro momento de execução da obra, ia chegar na parte do interior do cliente, não ia ter a mesma Já, confiança, né? o mesmo relacionamento. Então, uma Uhum. coisa ia atrapalhar a outra. Então, eu achei melhor buscar construtores parceiros, né? Que atendessem a qualidade do que eu Sim. imaginava para um cliente meu e continuar só na supervisão disso, sempre acompanhando, presente nas obras, mas não me envolvendo na construção. Uhum. Quantos anos já de arquitetura aí, escritório, tal? Desde que De você começou na construção civil? 20, eu tenho 51 anos, tá? Todo esse meu Novo, processo, não, todo novo. esse Eu tô com processo meu, 49. Então estamos ali, ó. estamos ali. Na... Eu comecei mais tarde, em função dessas minhas inseguranças do que eu iria fazer, Uhum. mas o escritório faz 20 anos agora. Show de bola. 20 anos. Parabéns. Obrigado. Muito bom. E você começou lá o seu escritório, foi fazendo os interiores, os projetos. Você tem ideia de quantidade de projetos nesses 20 anos? Cara, eu não sei te dizer Pô, quantos pega projetos eu assim, tenho tantos hoje por no ano e pá, escritório. Vamos fazer então uma média de 10 por ano? 20 anos, 200 200. projetos. Show de É. bola. E no momento? Eu falei, eu não sei quanto eu tenho hoje, É, já vem com pergunta não, mas eu difícil. chutei um valor médio de 10 por ano, porque a gente teve oscilações. Eu comecei com menos por Sim, ano, claro, mas hoje a gente gira em torno de uns 25 a 30 projetos por ano. É bastante, né? bastante. É que nós tivemos um aumento considerável em função agora da Da pandemia, pandemia, né? né? Bombou, A né? bombou e Foi graças a demais, Deus né? manteve, não a pandemia teoricamente se foi, mas a procura dos projetos se mantiveram. Com certeza. Que bom, né? Amém. Agora conta aí a história de desde da primeira Casa Cor. Como é que foi isso? Você estava lá no seu escritório, tal, tudo. Para quem não sabe, eu vou contar. 5 5 edições. 5 edições de Casa Cor, hein? Então a história da Casa Cor tá aqui, ó, na nossa Ixi, frente. Casa Cor fez 35 esse ano. Eu Não, tô... então, pô, Casa Cor em São José. Vamos Não, lá. tá bom. Maravilha. Olha, para mim foi uma surpresa, tá? Uhum. A gente estava completando os 15 anos de escritório, né? Foram essa diferença dos 5. E Casa Cor de 2018, eles queriam fazer Casa Cor São Paulo como uma Casa Cor Brasil, né? Uhum. Eles trouxeram profissionais de todos os estados, todas as regiões, para não ficar aquela coisa muito pontual, arquitetos de São Paulo, tá? E Antigamente tinha no Brasil todo já, porque agora ainda tem o tem, Rio, tem um monte, né? eles tiraram algumas, né? Campinas saiu, algumas eles diminuíram, tá? Uhum. Mas já tinha, só que para as grandes capitais, né? Tem Rio, tem Brasília, tem Belo Horizonte, tem Casa Cor Bahia, mas é isso, né? Capitais, né? Então eles queriam fazer uma Casa Cor São Paulo, que na verdade é a Casa Cor que mais recebe visitantes e é do mundo inteiro. Você fica impressionado, né, do peso que tem Casa Cor dentro do mercado de arquitetura de interiores. Quando eu fico lá dentro, você vê passando os visitantes de várias regiões, grupos, né? Uhum. América do Sul, América do Norte.
É muito interessante como o Brasil tem Bacana, um hein? posicionamento muito legal dentro desse universo de arquitetura. Que bom. E daí eles me chamaram, como buscaram alguns nomes, eu nunca soube assim como é que chegaram no escritório, mas ligaram uma vez, olha, da organização da Casa Cor, a gente queria conversar. E na hora eu falei, cara, será que não é trote? Porque eu ia na Pô, Casa Cor me inspirar, as pessoas que estavam ali sim, dentro eram todas referências para maravilha, mim, né? né? E daí eles marcaram uma reunião na própria Abril, ali na Marginal, conversaram comigo, perguntaram se tinha interesse, eu falei que tinha, que eu queria entender um pouco como funcionava, me deram uma primeira explicação e já marcaram a reunião de apresentação, que era uma reunião que eles faziam para todos os arquitetos convidados, para explicar qual seria o tema da Casa Cor, para ter escolha dos espaços. Sim. E daí, olha, o frio da barriga, acho que eu nunca me senti tão nervoso como Nossa, naquele dia de chegar ali. desafio. E você se sente muito pequeno, né? Porque você vê do Eu lado acho que grandes assim, escritórios, né? todo ano deve ser É um uma. desafio, né? Então, Não mas acaba nunca, né? é um desafio, mas já passou o medo, Sim. né? Então, assim, Primeiro, eu me cobro de apresentar uma solução diferente. primeiro é aquele monstro, né? O Everest. Exatamente, exatamente. E assim, o medo de errar, Sim. porque é uma exposição para muita gente. E é difícil, você nunca vai agradar todo Ele mundo. fica um mês todo. 72 dias foi a primeira edição, eu lembro direitinho, e ela gira em torno disso, de 65 a 75 dias. 2 meses, 2 então. meses Ali. e pouquinho, né? Beleza. Porque tem que valer a pena, porque é um trabalho tão grande, a montagem, A montagem e o custo o também, né? investimento de Bem parceiros. grande. Não dá para ficar pouco tempo funcionando, né? Uhum. E como é que funciona esses bastidores? Os caras já têm um espaço, ele vai lá, ó, esse é seu espaço. Não, existe uma master plan com todos os espaços já definidos, né? E números e nomes. E daí você vai lá, escolhe 5. Todos os profissionais vão lá, Escolhem olham a 5 planta, espaços. escolhem 5. E daí eles sentam Fazem para sorteio? tentar distribuir Uhum. para todo mundo de forma que você fique com um dos 5 que você escolheu. Né? Entendi. E assim, é lógico que os profissionais mais antigos têm a preferência dos espaços maiores, os espaços dos patrocinadores, né? Que são as Sim. grandes empresas, são os que escolhem primeiro, são os espaços maiores. E a gente vai conquistando espaço dentro no ano a ano, mostrando um bom desempenho, um bom relacionamento dentro da Casa Cor. Porque assim, não é fácil, Lúcio. Você imagina Meu Deus do céu. 70 obras dentro Ao do mesmo espaço, né? E você tendo que respeitar o colega do lado, você tem que ter paciência porque acontecem imprevistos. Então, dependendo do seu comportamento, da sua maturidade ali dentro, você é avaliado constantemente. Se Com você certeza. é um profissional que está dando problema, assim, Os caras vão cortar, vão né? cortando, né? Porque eles querem um bom funcionamento, né? Mas, de outro lado, cara, acho que foi o melhor curso que a minha equipe teve. Sim. Porque pensa em uma coisa organizada, né? Todo o processo, desde o processo de criação, todas as normas, as datas, a obra, como tem que ser feito. Então, você começa a ter uma Tem que ter um cronograma ali, seguir a risca. É impecável, né? Sim. E daí você tem que buscar também parceiros que Imagina. sejam ponta firme. Porque não adianta você ter todo um plano e o cara que vai fazer a marmoraria, você marcou para ele entrar num dia, ele liga, não ficou pronto, eu vou daqui uma semana. Tem jeito, né? Ele destrói todo o meu cronograma, né? Sim. Então, quando você entra com alguém em Casa Cor, é importante pegar algum profissional, alguma empresa que já tem esse know-how, porque sabe que é uma logística diferente, né? E seja parceiro mesmo, porque daí vai caminhar junto. E aparecem os problemas, os perrengues durante a obra, vamos resolver aqui, né? Sim. Não tem, assim, não tem o que pensar. Não dá tempo, né? É isso, né? No momento mesmo, não dá tempo. Mas assim, depois de pronto ninguém percebe nada, tem muita coisa que a gente tem que na hora mudar, e ok, porque ninguém vai saber também, o projeto só você e a Casa Cor que tem. Cara, né? obra tem muita coisa de obra mesmo, Sim. entendeu? É normal isso. E assim, às vezes o cliente não está acostumado com isso, ele pode não entender, né? Ou entender que aquilo seja uma coisa, não está exatamente o que eu pensei, mas é coisa de obra, né? Ajuste técnico. E os fornecedores para fazer essa montagem aí, mão de obra, como é que funciona? Eu contrato construtoras de São Paulo que já têm já estão lá, em né? Casa Cor. Porque existem ótimas construtoras em São Paulo, mas não tem esse know-how.
Porque é tudo Entendi. muito diferente. A questão de horário, de velocidade. Às vezes as pessoas querem, para ficar perfeito tem que entrar uma equipe de cada vez. A hora que estão colocando o piso, não dá para entrar o cara da elétrica. Desculpa, não funciona assim. Vai ter que Vai entrar ter todo mundo tudo de junto, uma vez. né? Vai ter que conviver todo mundo dentro daquele espaço, com cuidado para não atrapalhar o do outro, porque eu não vou ter tempo de retrabalho. Uhum. Então, são empresas que já têm esse know-how de trabalhar casa a cor ou qualquer outra amostra que exige esse cuidado. Entendi. E os E parceiros... trabalho também, né? Às vezes na madrugada. É direto. Nossa. Não tem como parar, Uhum. né? Quanto tempo de montagem? Um mês? Dá um pouco menos de obra, né? Porque tem a primeira parte de apresentação do projeto, aprovação, Uhum. a negociação com as empresas. Então, você tem, assim, 2 A meses. obra mesmo? A obra mesmo dá uns 20 dias. Período Nossa. integral, né? Mas eu vou dizer para você que, assim, eu gosto dessa adrenalina, Aham. entendeu? Na hora eu fico desesperado, falando por que eu me meto nisso, né? Mas depois Aquela quando eu faço, enrascada, sempre, né? Mas assim, tem umas enrascadas que valem a pena, né? Então você tem que fazer. Não tem como correr disso. Não, e a gente fala que, assim, casa cor é tipo um mosquitinho, sabe? Picou uma vez, sempre você vai querer fazer, Uhum. não tem jeito. O mais importante de estar ali dentro é um posicionamento de mercado, né? É um diferencial de você entre os outros profissionais. Certo. E também a questão de network, né? Nossa, Você network tá em ali deve contato ser com empresas incríveis. gigantesco, né? Por exemplo, antes eu perdia muito tempo buscando o que existia de novidade no mercado, buscando o que estava sendo lançado, buscando empresas novas. Hoje, depois que você recebe aquele carimbinho Arquiteto Casa Cor, Sim. Chega tudo lá diariamente para você. essas coisas chegam na minha mão. Então a gente ganha tempo até para atenção que te dão, fornecedores de fora interessados em trabalhar aqui mesmo, né? A gente trazer gente nova, paisagista novo. Então tudo isso, assim, a gente é meio pioneiro nisso e funciona super bem, né? Uhum. Cara, só a nível informativo, quanto custa uma exposição ou como que isso é feito? Tem patrocinadores, grandes marcas? Então, a primeira vez que eu participei, eu gastei quase um apartamento lá dentro, né? Porque, assim, você paga o espaço, apesar de você ser convidado, você paga o espaço para Casa Cor, Certo. e é um espaço por metro quadrado, né? Conforme o tamanho do espaço, o valor dele. Você paga um condomínio, Sim. porque tem Para toda manutenção, não o seu espaço, limpeza, tal. da área comum, né? Porque depois o seu espaço, você ainda vai pagar toda essa manutenção e limpeza durante o período, independente do condomínio. E daí tem os investimentos lá dentro, né? Quando eu cheguei a primeira vez em Casa Cor, em São Paulo, quase nenhuma empresa me conhecia. Então teve muita coisa que eu paguei. Sim. Não tinha jeito, tinha que ser a colocar o nome no mercado, né? A construtora, eu contratei uma construtora local, não foi barato, porque toda essa logística, o horário de trabalho, tudo isso tem preço. Você já trabalhou em obra, você colocar um funcionário Complexo. 24 horas dentro de uma obra, Sim. né? Os horários de hora extra, enfim, encargos, então tudo é muito caro, né? E outra coisa, eu preciso fazer uma coisa top. Então não adianta eu colocar qualquer não serve piso, nem não adianta eu colocar o mais ou menos. Exatamente. Então a primeira era um espaço menor, foi um desafio grande, mas sim, funcionou super bem, o custo foi altíssimo, mas valeu, né? As últimas, eu não gastei um tostão. Que maravilha. Entendeu? Porque as empresas veem o seu trabalho lá dentro, elas já te procuram, olha, eu quero patrocinar seu espaço. Então eu vou pagar o espaço da Casa Cor para você só vai trabalhar comigo, entendeu? Assim, você vai negociando isso. Eu tento manter sempre parceiros meus, né? A Marmoraria Alfa, por exemplo, ela está comigo desde que abriu, né? Eu fui um dos arquitetos que trouxe ela para São José, porque ela era em Tremembé, e é um parceiraço. Então, todas as mostras Casa Cor, ele nem quer saber, ele entra comigo independente do que eu quiser. Ele vai atrás, ele monta e é sempre impecável, né? Maravilha. A Toque Final também de revestimentos. Sim. Então, assim, tem alguns parceiros que são constantes, desde a minha primeira, né? Outros a gente vai substituindo, até para não ficar tudo igual. A gente vai brincando com algumas propostas diferentes. Mas custos, daí assim, e as empresas que entram hoje, elas já entram com uma cota, né? Independente de ser o meu grande patrocinador ou não, qualquer pessoa ali entra com uma cota. E essa cota é o que vai me ajudar com essas despesas de o recepcionista tem que ser pago e registrado no meu nome, né? Flor tem que ser, porque a gente
Não tem todas essas ideias quando fecha a Casa Cor. Depois você vai pôr na ponta do lápis, faxina, flor. Tinha um arranjo de lírio meu que custava R$600 por semana. Nossa. Porque ele era um arranjo desse tamanho de lírio, uma semana ele murchava. E era R$600, porque eram 8 maços de lírio importado. Então a gente não faz esse cálculo quando Sim. pensa em um projeto Casa Cor. Aí você fala, putz, cadê uma Devia floricultura ter aqui colocado pra... margarida aqui, né? Mas não, acho que a gente tem que ser fiel e ir atrás, Não, né? então, E sempre aí viabiliza, também tem sempre que dá um jeito. casar lá com ornar, né? Com a decoração, Com o conceito tal, tudo. todo, Show de bola. Mas é um aprendizado. Eu acho que de tudo, é lógico que sim, foi importante. Noite sem dormir. Noite direto. sem dormir. Toda a mostra? A primeira eu quase fiquei... Não, eu acho A que primeira quase que ficou a semana. Ou 2 meses. Depois você vai ficando mais confiante, mais tranquilo. Você já sabe como as coisas acontecem, né? É lógico que probleminhas diferentes acontecem cada ano, mas tudo bem. Esse ano foi muito complicado. Esse ano a Casa Cor foi a obra no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Sim. Estive lá, tiramos fotos juntos lá, foi maravilhoso. Recebê-lo. Com a galera do Polo, um abraço para todos aí do grupo. São parceiros. Muito bom, né? Um grupo maravilhoso. As festas impecáveis. Sim, são sempre muito cuidadosos com os profissionais. Sim. Mas pensa, na Avenida Paulista não chega caminhão grande. Né? E eu tinha estruturas grandes para entrar, de aço, de tudo. E daí tinha que chegar na Marginal, colocar em 2 caminhões menores, levar. Era um elevador disponível para subir num período curtíssimo todos os materiais de 72 espaços. Nossa. Então, assim, tinham filas, né? E você querendo terminar, tá faltando cimento cola, mas ele tá lá na fila para subir, não posso, entendeu? Então, assim, foi uma logística muito complicada, né? Ano que vem vai ser lá de novo. Então, eu acho que... Mas foi um aprendizado, tanto pra gente... Mas o lugar é legal, eu achei eu acho o super prédio legal, incrível, cara, na né? Paulista tem história, ali e tal, Conjunto Nacional não é, né? muito Como bacana. Jockey tinha história, Conjunto Nacional. Então, acho que você é história dentro da história, então é legal. O meu espaço esse ano, eu tentei deixar o máximo de elementos do prédio aparentes, porque eu acho que eles valorizavam o meu projeto. A laje, os pilares, tudo que eu tinha, que eu podia... Era bem rústico, né? Eu vi que... E eu acho legal isso. Bem antigão aquele prédio lá, né? Eu não sei quantos anos. Eu não sei exatamente de que ano é. Eu acho que é anos 50 ou 60. Vou confirmar para você. Mas assim, um prédio foi uma arquitetura... O arquiteto é um italiano. E foi algo muito inovador para a época, né? É um monstro, né? Uma estrutura toda. Bem grande, pilares, né? Tem um uma coisa shopping maravilhosa. embaixo. É muito bem legal. E, cara, nessas 5 mostras aí do Casa Cor, você lembra de alguma enrascada? Não precisa ser de um ano específico, mas uma. Ou todas, né? Não, todas têm pequenos probleminhas, mas nada que fala, nossa, isso me desgastou, isso acabou comigo, porque a gente vai sempre... Eu acho que quando você entra num processo desse, tem que ir com a cabeça aberta. E sempre ter o seu plano B. Porque se você for estressar, não vai resolver, você não tem tempo para isso, né? Vamos buscar outra opção e ok. E eu acho que não teve nada assim que eu me lembre agora. Teve uma, que foi um desespero. Em 2020, auge da pandemia, a Casa Cor ele escolheu só 20 arquitetos para fazer as janelas Casa Cor, que foram containers espalhados por São Paulo, onde cada profissional montava dentro de um container o seu espaço e as pessoas iam passar pela rua, né? A minha ficou na Praça Pan-Americana, tinham vários lugares que você recebia um circuito e você ia caminhando, passando, e daí você não entrava dentro do container, ele era todo de vidro, por isso que eram janelas Casa Cor, ele era inteirinho de vidro, você passava e conseguia ver o espaço todo, sem entrar. Porque as pessoas estavam de máscara na rua, lugar aberto, não ia contra todos os cuidados que a gente estava tendo no momento. E daí todos esses containers foram dispostos no pátio da Editora Abril, a gente ia lá, fazia toda a montagem, eles fotografavam para poder fazer o catálogo, toda a parte de divulgação em redes sociais. Depois eles fechavam o vidro, porque se eles pusessem o vidro antes, dava reflexo. Entendi. Então, eles deixavam a frente sem vidro, montavam todo o espaço, faziam as fotos, daí eles colocavam o vidro e transportavam esse container para o lugar onde ele ia ficar. Você só tirava as coisas mais frágeis, né? Algum enfeite, algum vaso, e o resto ele ia para não ter problema de cair, porque ele ia para cima de um caminhão e, bom, enfim, o meu container na Marginal despencou do caminhão. Nossa! Juro. Putz, destroçou. Destroçou.
né? A marcenaria continua intacta. O resto, você não tem ideia. Me ligaram E de aí? madrugada. Na hora porque de montar. na hora de transportar, Não, então, já estava no indo pro dia local de seguinte, exposição, né? me ligaram de madrugada. É que daí quando chegava no lugar na praça, eu tinha 5 dias para ir lá, arrumar flor, decoração, adesivar, que a cada cor ia colocar um QR Code para você chegar ali, o visitante com o celular punha, já que eu não tinha um representante, né? Não tinha alguém falando do espaço, então colocava o QR Code, já vinha toda descritiva, a ideia, o conceito. Então a gente ainda tinha 5 dias depois dele colocado na praça para poder finalizar. Uhum. E esses 5 dias para mim foram 5 dias de montagem. A minha sorte é que quem tinha montado para mim foi a Florence, um projeto lindo da Florence, aquela Sim. estante zigue-zague deles. E eu tive que, assim, o piso que trincou, arrebentou, eu coloquei um tapetão em cima, mobiliário trocou o que quebrou. Improvisar, né? Foi, mas assim, é aquilo, depois de pronto, o vidro que eu tive que ficar com ela com segurança na praça, e um plástico, porque não tinha vidro para fechar, o vidro estourou, né, Entendi. até arrumarem outro vidro. Esse foi um perrengue. Mas para quem passava depois para visitar, nem imaginava que isso O tudo que tinha acontecido É. ali? Ele tinha rolado o caminhão abaixo na marginal. E esse foi um projeto bem bacana porque eu fiz uma biblioteca, né? Uhum. E essa biblioteca, depois da Casa Cor desmontada, esse container tirou algumas coisas de design, algumas coisas mais caras, mas esse container foi todo com a marcenaria, algumas peças para uma comunidade carente e se transformou numa biblioteca infantil. Ó, que maravilha. E hein? a empresa que assumiu Contribuição, sempre né? sim, Com o mundo aí, muito com a legal, muito sociedade. legal. Show de bola. E a gente recebe, de vez em quando, da empresa que assumiu o cuidado da biblioteca, né? A manutenção, a gerenciamento. Sempre manda foto com uma criança lá dentro e tal. E é muito gostoso, né? Ele tá inteiro, Nossa, super bem show de bola, cuidado. Pra gente é maravilhoso. muito legal. Que ideia fantástica. Foi, hein? né? Parabéns aí para quem teve essa ideia, né? Contribuir aí, depois que já tinha montado um container e tal, tudo. E quando termina tudo que tá lá dentro? Na primeira Casa Cor que eu participei, ainda não existia essa pegada de sustentabilidade tão forte dentro Sim. da proposta Casa Cor. Então, até dava dó você ver o pessoal marretando tudo. Eram Nossa, filas tudo para de caçamba. filas de caçamba e jogando tudo. Era um volume de resíduo de obra Cara. que você não tem ideia. Era um Não, e absurdo. tudo bom, tudo zero. Bom, né? Alguma parte de mobiliária é vendida, Sim. né? As marcenarias, as empresas desmontam e retiram, mas assim, é muito difícil aproveitar Reutilizar, 100%. né? Por causa da medida, né? Tudo, né? Hoje a Casa Cor ela tem um selo de quase 100% sustentável, né? A gente consegue doar parte do material, por Sim. exemplo, o piso. Põe inteiro, tira inteiro e doa para uma instituição. Consegue? Né? Consegue. E Nossa. funciona bem. Funciona bem. Assim, para eles é um orgulho isso, sabe? Uhum. Muito bom. A parte de gesso acartonado, que eles não podem mais ter. É tudo obra seca. Sim. Né? Não pode ter nada mais de tijolo. Porque Acho eles que por causa da velocidade não também, só né? por isso, não. Porque eles reciclam tudo isso. Essas placas de acartonado Sim. depois tiradas não são 100% perdidas. O tijolo que arrebentava tudo, misturava, já era, né? Sim. Mobiliário, assim, marcenaria, eu tive 2 situações que eu consegui vender aquela marcenaria. Eu fiz um projeto que eu encaixava exatamente a marcenaria que estava na Casa Cor. Então, do jeito que ela saía dali, ela era desmontada pela Bom Tempo, pela empresa que na época fez para mim, a Dimari, já trabalhou, SCA, e remontava na casa do cliente. Né? Então, eu não tinha perda com aquilo. Então, assim, hoje a Casa Cor ela tem Acho esse que também devia ter até um diferencial para o cliente ali, né? Porque tinham 2, né? Primeiro que eles adoravam falar que era o móvel da Casa Cor. E segundo que todo mundo que vai lá, ó, esse aqui. E segundo que a própria empresa, a empresa que entrou como patrocínio, para ela era assim, ela não ia perder aquilo. Então ela conseguia fazer um custo legal para o cliente. A bancada de pedra que acompanhava também é feita. Então todo mundo ganhava. De primeira, sabe? né? Tem umas bancadas, uma mais linda que a outra, né? Tudo, né? De Casa Cor é de primeira, não tem jeito. Sim. É inquestionável. E cada coisa que tem ali custa uma fortuna, né? Uma louça ali, um metal ali, daqueles... A Deca recolhe tudo, né? Não é nada perdido da Deca. Todas as louças, todos os metais são devolvidos e embalados. Então você não perde nada. E a Deca é o grande patrocinador, né? Pelo menos dessa última. Hoje as duas últimas que eu fui. Hoje a Deca LG, ela é um grupo, né? Sim. É a Dexco que chama. Dexco. Então dentro tá Portinari, Deca,
Eucatex, Uhum. eu não sei, agora tem mais. Não, tá? beleza. Enfim, Tem problema. então todos eles são patrocinadores. São os que têm os grandes espaços. Patrocinadores, né? Os grandes espaços. Show de bola. E como é que hoje está o Gustavo Martins, o seu escritório? Fala um pouco do seu escritório, da sua equipe. Então, eu acho que em 20 anos de escritório, o meu projeto mudou muito, né? Uhum. Eu acho que a gente evolui e a gente muda. Eu mudei muito, Sim. né? O meu modo de viver, o meu modo de pensar, as minhas verdades, o que eu acredito, até como A gente vai morar. morrer mudando, né? Então, faz Espero parte... que a gente mude faz muito parte, ainda, né? Então, faz parte da vida, né? E assim, todo dia você aprende uma coisa nova. sem dúvida. E eu acho que independente da pandemia, que fez a gente revisitar um pouco todo esse conceito de morar, eu acho que a minha vida que mudou muito junto com a pandemia, reforçou mais isso ainda, sabe? Uhum. Um morar mais leve, um morar mais despretensioso, o que são prioridades dentro de uma casa. Então, acho que o meu projeto, ele está muito mais maduro, né? Assim, é um projeto menos de exposição e mais um projeto de interação, um projeto de vivência, um projeto de história, né? Legal. Eu senti a importância disso, de trazer Sim. a história para dentro da casa, né? Tal da Uhum. arquitetura afetiva, né? Você bater o olho naquela... Uma peça sem valor nenhum, mas era da sua avó, cara. Então, Sim. você não vai encontrar isso em loja nenhuma. É seu, é Legal. exclusivo, tem a tua essência. Então, acho que tudo isso fez que o projeto tomasse um conceito diferente dentro do escritório. Uhum. E a equipe assimilou isso muito bem. Minha equipe, a gente é muito ligado, até pelo fato de eu não conseguir passar muito tempo dentro do escritório, né? Uhum. Quando eu estou lá, a gente tem que ter esse entrosamento muito grande, né? Essa comunicação muito boa. E eles compraram isso junto comigo, eles entenderam a proposta. E hoje eu sinto que o que a gente entrega para um cliente não é que seja melhor ou pior do que eu entregava 6, 7 anos atrás, mas eu acho que tem mais conteúdo, né? Com certeza. Aquela importância de colocar uma coisa porque ela é cara, porque ela valoriza. Uhum. Assim, não é necessariamente esse o caminho. Tem outras formas de você montar uma casa e ela transmitir muito mais sem ser o caro, Sim. né? Ele tem que ter um aspecto mesmo emotivo. E assim, as pessoas começaram a entender isso um pouco melhor. A importância do viver dentro de um lugar que te abraça, porque a casa passou a ser um abrigo, Sim, né? Nós passamos por um momento que não era só família, uma casa para receber. Aconchegante e tal. Então, acho que assim, a minha arquitetura hoje tem essa visão um pouco mais leve, um pouco mais descomprometida com essa questão de status. É uma arquitetura um pouco mais voltada para o bem-estar, né? Sim. Que é o que eu busco para mim. Eu mudei muito na minha vida isso, né? E eu acho que eu consegui acompanhar isso, como eu te falei, o Gustavo Martins e o projeto do Gustavo caminham muito juntos, né? Eu não consigo separar uma coisa da outra. Né? Não você estava comentando, até quando a gente estava fazendo um briefing, você falou Exato, isso, né? Porque são as minhas experiências, né, Lúcio? Eu passo para o cliente, acho que o cliente, quando me contrata, é lógico que ele gosta do que eu faço, mas hoje o cliente vê muito mais do que isso. Ele vê o estilo de vida do profissional, Sim. Ele vê o que o profissional representa, e é isso que eu passo para um projeto, né? Eu tento representar tudo isso e sempre respeitando muito a história do cliente, porque não sou eu que vou morar ali, né? Certo. É o cliente, então eu tenho que trazer toda essa bagagem, todo esse repertório para dentro da casa dele. Legal. E viagens, essas viagens, premiações, as inspirações, conta aí um pouco pra gente. Os clientes têm pavor, né, das minhas viagens. Assim, Porque, assim, você só gente, viaja, não cuida da minha obra. Mas, assim, eu acho... Com certeza, né? Então... E é lógico que eu nunca abandonei obra nenhuma por causa de viagem, Você tem sua equipe, né? Tem uma equipe fortíssima. Mas, assim, as viagens, elas são muito importantes, porque, na verdade, para mim, ela é uma confirmação. A maioria são premiações, e quando a gente ganha um prêmio é porque a gente desenvolveu alguma coisa legal, né? Então, elas são uma confirmação de que a gente está no caminho certo, o escritório tem um trabalho nome bom, tá trabalho sendo bem feito, está sendo premiado. Exatamente. E outra coisa, ela me dá bagagem. Sim. Não tem como, porque todas essas viagens de premiação dentro de um núcleo de arquitetura, elas vão para algum lugar, para algum destino ou para alguma experiência que te enriqueça dessa forma, né? Então todas elas são válidas. Além do que você volta de viagem com a cabeça mais aberta, descansada, parece que você produz muito mais. Então elas são importantes nos dois sentidos, né? Legal. E eu acho que eu
eu sou uma pessoa que busca referência em tudo. Se eu sair para caminhar com o meu cachorro de manhã, alguma coisa que eu bato o olho, eu volto para casa com uma ideia, eu já risco alguma coisinha, eu anoto, sabe? Então, Legal. porque a gente está sempre educando o olhar para isso. Buscar novas referências. Sim. E elas não precisam estar lá numa viagem para Paris. Elas podem estar numa volta no quarteirão. Depende de como você está com a mente aberta, o que você está buscando, né? Agora o desafio, hein? Ixi. Quais lugares você já fez aí viagens, né? Premiações, viagens de arquitetura? Peraí, agora ele vai pegar a lista telefônica, o Mapa Mundi. Teve uma vez que o Zé Luiz, do Jornal Vale, ele fez uma matéria comigo, ele pediu para eu passar tudo, eu fiz um levantamento com o pessoal do escritório, que eles tinham tudo, e ele falou assim, quantas voltas ao mundo eu conseguiria dar com as quilometragens que eu viajei. Ele fez esse cálculo todo. Nossa. Era um absurdo. Porque, assim, Europa eu conheci quase inteira, tá? E, assim, tipo, fui 4 vezes para Paris, fui 2 vezes para Londres, fui para Portugal, né? Fui para Espanha. Eu acho que das viagens que mais me marcou foi Marrakech. Foi uma viagem que eu fui que teve acho que mudou muito o meu conceito de morar. Eu também estava num momento meu um pouco mais... de mudanças, eu absorvi uma coisa mais moderna, aquilo. e você ficou com uma pegada mais... Mas uma coisa assim, mais de espiritualidade, de entender essa necessidade, sabe? É um lugar que se você Bacana for, isso. você tem que se abrir para a energia aqui do lugar e entender um pouco do que realmente importa, né? Então foi uma das viagens que mais... fui para Amsterdã. Nossa, você que eu não estou esquecendo nada. Bom, você tinha chegado de Chicago quando... Fui para Chicago, quando a gente fez a Casa Cor. Nova York. A gente não, você né? Então, agora de cabeça demais, eu não lembro né? todos, mas assim, no Brasil também, eu vou agora semana que vem para Fernando de Noronha, voltei há 2 semanas atrás de Lençóis Maranhenses, então, assim, é uma profissão que tem essa parte gostosa, né? É bom, né? É bom. Viajar e tal. Mas eu vejo isso não só como um passeio, mas como uma busca de referências, entendeu? E é importante, e realmente faz diferença. Beleza. Faz diferença. Agora, sobre interiores, né? Quando você vai fazer o interior de uma casa, como que funciona isso? Você vai conhecer o proprietário, o gosto dele, vai bater um papo com ele. Como que funciona isso? Conta pra gente. Você faz um briefing. É o que eu te falei, a gente entra na vida dessa família, né? Porque, assim, toda a informação é válida para mim. Então, ir onde ele mora, entender um pouco do dia a dia dele e o que ele gosta e o que incomoda ele naquele dia a dia, naquela casa, é importante para a gente poder melhorar. Gosto, a gente vai dentro do gosto do escritório, né? Que na verdade é estilo. Entendi. Eu não vou fazer uma casa do seu estilo. Entendi. Porque eu acredito que o cliente que me procura, ele sabe... É para você fazer. Ele sabe o estilo que a gente trabalha. Eu tenho um trabalho bastante contemporâneo, com uma pegada bem masculina em termos de cores, tal, todos tons terrosos, cinzas. Um trabalho mais limpo, né? Valorizando muito design. Então, o cliente que chega no escritório, se ele fez uma pequena pesquisa, ele já sabe que aquele é o meu perfil de trabalho. Mas é lógico que eu vou entender... Se não souber, você vai explicar, vai explanar para ele como funciona também. Já houve... É até bom você falar isso, porque se tiver algum cliente assistindo, ele já vai ter essa pegada, entendeu? Já vai entender como funciona o trabalho. Já houve situação de chegar um casal dentro do escritório querendo um projeto extremamente clássico. E mostrou algumas referências e tal. E eu falei, olha... Gente, eu gostaria muito de atendê-los, mas isso que vocês estão me mostrando não é o meu perfil de trabalho. Então, se eu for tentar fazer isso, vocês não vão ficar satisfeitos. Sim. E eu não vou ficar satisfeito. Eu trabalho muito pelo meu prazer também. Então, eu gostaria de indicar para vocês... Eu não quero que vocês peguem mal, né? Se vocês estiverem abertos... Não, tem que ser pisar em ovos nesse momento, né? Se vocês estiverem abertos a entender um pouco mais da minha arquitetura, do meu trabalho, e se permitirem que eu faça alguma coisa diferente, eu estou super feliz, vamos embora, vamos tocar esse projeto. Mas se vocês estão engessados nesse estilo, eu vou indicar 2 ou 3 profissionais que eu gosto muito que trabalham dentro dessa área. E vocês vão ficar muito mais satisfeitos. Porque não adianta. É um sonho. Sim. Construir uma casa é um sonho. E hoje, mais que nunca, um sonho caro. Porque está tudo muito caro voltado para a arquitetura, né? Você acompanha isso, as coisas, desde a parte de obra, de ferro... Mas subiu demais na pandemia, principalmente, né? Que teve o boom da construção, o pessoal
Exatamente. Dobrou o valor do material. E assim, faltava matéria-prima, vamos subir o custo do material. Faltava transporte, só que agora que tudo normalizou, o custo não voltou. Continuou. Eu já vi subir outras vezes, você também, mas nunca baixou, né? Só sobe. Então você não pode prometer para o cliente alguma coisa que você não vai conseguir cumprir, né? Porque está envolvendo um sonho dele, de repente o cara juntou dinheiro, a vida para fazer aquela casa. Verdade. E não sou eu que vou destruir esse sonho, entendeu? Eu acho que tem que ser muito honesto, muito coerente com o cliente. Mas é o que você, voltando à sua pergunta, você entra na vida dele, entra na intimidade dele, né? Você sabe quantos lingeries a sua cliente tem para poder projetar os armários. Você sabe o horário de banheiro, para ver se vai precisar fazer com 2 chuveiros, 2 vasos sanitários. Né? Se tiver sapato demais, tem que ter uma sapateira gigantesca. E você participa de tudo, né? De briga de marido e mulher, você tá ali no meio. Se não separar durante a obra... A obra é o maior Olha lá a cara teste. Da minha esposa, ó. Olha... Não sei. Vocês vão construir? Não, já construí. Então pode passar. Já passamos por isso já. Teste, tá agora ótimo. Tá só love. Então você entende como é. Não é fácil. Não, né? Não é fácil. E assim, você encontra... E olha que a gente já é do meio, né? Nossa, para mim foi difícil também. Então imagina para quem é leigo, tudo, né? Para quem é um médico, para quem é um engenheiro, um advogado. Sim. É um mundo comerciante, que eles não empresário. entendem, né? Nossa, é bem complexo mesmo. Mas é isso. Só que assim, eu sempre respeito a história do meu cliente, o perfil. Eu consigo conciliar o meu estilo de trabalho com a vida do cliente, porque não sou eu que vou morar nessa casa. Sim. Não adianta eu fazer um projeto, nossa, olha que lindo, traz bastante conforto, né? Que o cara fica... ele tem que realmente se sente em casa, né? De verdade. Porque é a nossa função, né? Com certeza. Agora, outra pergunta. Planos futuros, tem alguma coisa já ou não? Se pode contar, se não pode contar? Não, eu tenho planos assim, a gente está agora muito empenhado em lançar algumas linhas assinadas pelo escritório, tá? Maravilha. Então a gente vai estar móveis, com luminária e mobiliário, tá? Olha que legal, essa edição da Casa Cor... Ainda mais, que a exposição de Casa Cor, né? Todas as luminárias dentro da Casa Cor esse ano foram desenvolvidas por mim. Todas. Você falou quando eu estive lá. E ela assim, eu fiz uma coisa muito despretensiosa, porque eu falei, já que é fazer uma coisa diferente, que ninguém tenha, vou desenhar e mandou fabricar. Uma empresa de São Paulo fabricou uma peça de cada. Até assim, se tivesse mais tempo, eu faria ajustes, porque eu não sou designer, né? Eu sou um arquiteto, mas eu tenho alguns amigos designers que falam assim, às vezes a peça vai e volta 20 vezes antes dela ser lançada, né? Eu não tinha esse tempo. Eu fiz o primeiro legal, desenho. Né? Que depois, se tiver um grande fabricante, você pode assinar. Ou você faz o protótipo e vende isso para um grande fabricante e colocar isso no mercado. É assim que funciona? Eu tenho uma reunião agora, essa semana, com uma grande indústria. Maravilha. Então, porque na Casa Cor, Lúcio, as pessoas abre muitas entravam portas, lá né? E ficavam assim, de onde que é essa luminária? Onde que eu compro essa luminária? Eu falei, gente, ninguém tá olhando o resto do meu espaço? Só olham para as luminárias. Tudo bem que eu me sinto também orgulhoso, que é um projeto meu, mas eu não estou aqui para mostrar a luminária, né? Sim. Mas as luminárias impactaram muito, sabe? Sim. E daí eu falei, por que eu não... As Legal. pessoas, onde é que eu compro? Onde Porque é que era vende? diferenciado, entendeu? E daí, então, a gente está com essa pegada. Mobiliário também, a gente desenhou algumas peças. Eu quero um pouco para essa área, sabe? De ter algum trabalho assinado. E o meu filho está começando um curso de design agora. Eu acho interessante, sabe por quê? Você consegue exponenciar o trabalho. Você desenha a peça e uma fábrica produz para venda. Então, você consegue exponenciar o trabalho, entendeu? Eu não quero nada artesanal. Porque senão tudo é autoral, cada pecinha. Aí não rola. Não. Né? Então, dessa forma você consegue... Nem para o cliente. Se eu desenho uma poltrona para o cliente para executar uma única peça, o custo é inviável. É mais fácil ir numa super loja com ele escolher uma poltrona pronta. Quando você faz isso em série, é outra pegada, né? Sim. Ano passado, na Casa Cor, tinha uma poltrona que foi meu filho que desenhou. Maravilha. Então ele já está... Quantos anos ele está? 17. Maravilha. Ele estava no segundo colegial. Tá trabalhando com você? Não, pelo amor de Deus. Não dá. Durante a pandemia, a gente começou a eu comecei a desenhar alguns móveis já, né? Com essa ideia. E ele do meu lado, ele mora comigo, começou a desenhar junto, ele fez uma poltrona que eu achei incrível. E assim, quando eu desenho, não tem como você fugir do que você já conhece. Seu estilo, né? Não, você conhece os móveis do Sérgio Rodrigues. Daí você começa a desenhar alguma coisa que é pouco nosso também parecido com o Sérgio Rodrigues. Você conhece o móvel do Jader Almeida. E daí você começa a desenhar uma peça e fala, nossa, será que não tá parecido? Ele não conhece nada. Sim. Então, tudo que vem para ele é novo, né? E dele desenhou uma poltrona linda.
Eu falei, cara, essa poltrona, Vou mandar fazer. eu mandei fazer uma. Uhum. E pus na Casa Cor do ano passado. E eu fiz uma promoção que todo mundo que sentasse na poltrona fizesse uma foto e postasse com o nome do meu escritório, o Instagram dele, marcando Casa Cor. No último dia da mostra, a gente foi relacionando todas as postagens. Pô, esse E no último dia da não mostra... deu tempo de você me contar essa, hein? Não. Você ia não- sortear. Nós sorteamos. Eita! E assim, a Casa Cor, ela tem um controle de todas as fotos, toda a publicidade, toda a mídia, que é marcado a Casa Cor. Sim. E foi a foto mais postada do ano passado. Não porque o meu ambiente era mais lindo, mas porque acabou se tornando um marketing. Do ano passado, Do não ano desse passado, ano. não, foi do ano passado. Sei. E a poltrona ficou super bonita, a pessoa que ganhou ficou super feliz, então foi bem bacana. E O ano ele... passado, a hora que eu passei ali no seu espaço, você não estava lá no momento. Ah, é? Acho que eu não te encontrei. que Te pena. encontrei esse ano, É. né? Das luminárias Mas e tal. ano passado, a gente se encontrou lá sim, porque depois a gente foi junto. Ah, no bar. Deu to- Tomar uma. Fomos pro bar, que eu perdi minha carteira. Você Ah, essa eu não me acredita? lembro. Você perdeu a carteira Perdi, lá? Perdi. Mas Bom, a gente bom se demais. encontrou, eu acho que lá sim, porque o grupo tava tudo junto. Não, no espaço não me lembro Tá, de ter te encontrado. pode ser, No pode bar ser. lá a gente tava tomou junto, uma, é. conversou e tal, tudo. Mas foi assim, ele ficou tão orgulhoso da peça dele estar na mostra, sabe? E eu sempre achei que ele tinha muito jeito para design, porque eu sentia nele muito do que eu tinha. Ele chegar nos lugares, se incomodar, ele passava comigo na frente de uma loja e falava assim, nossa, pai, essa vitrine não é legal. Gente, eu já vi essa história. Né? Um menino de 5 anos, 4 anos no banco de trás do carro, reparando na arquitetura, na montagem das coisas, né? E daí eu tava às vezes em casa trabalhando, ele olhava e falava assim, por que você não pega essa escada e puxa para cá? Tem cliente que eu mostro o projeto e não entende que aquilo é uma escada, ele não sabe nada e tá dando palpite. E falando coisas pertinentes, não era uma besteira, né? Então, eu acho que ele tem um Eu acho que olhar ele já muito tá bom. dentro ali e cresceu Tá vendo inserido, aquilo. né? Então ele entende já. Ah, mas eu não sei. Minha filha que cresceu no mesmo ambiente, na mesma situação, fazendo medicina, se eu tirar o sofá da sala, ela passa e não percebe que não tem sofá. Sim. Completamente desligada do universo da arquitetura, entendeu? É outra vibe. Eu acho que isso é da gente mesmo, sabe? Não é nem da criação. Sim. Mas, olha, foi muito bacana essa experiência com ele. E a gente se aproximou muito com essa história. Ah, Alexandra, olha aqui. É. Ela no sofá. Pronto, viu? Você Viu? não tinha informação. Eu não tinha. saí na foto Ela aqui. tinha. Depois a gente vai colocar essa foto aqui. Eu vi ela colocando o celular, eu falei, o que será isso? E chamava-se poltrona Ficou lindo, hein? tombo. Porque era uma Nossa. poltrona que você sentava, ela meio que se jogava. Então, o nome da peça era poltrona tombo. Tá vendo que Muito legal? Muito legal. Eu fui- Cara, eu- muito linda eu mesmo. fui Parabéns. Pra Chicago, Sim. com um grupo de mais 5 arquitetos. Foi a Pessoal da Casa Cor ou não? Nada a ver. Não tinha ninguém da Casa Cor. Na verdade, foi uma empresa, uma empresa dos Estados Unidos que produz metais de altíssimo padrão. Sim. Ela pegou os profissionais que mais consumiram o produto dela, que mais indicaram, né, na verdade, Sim. o produto dela, e levaram para conhecer a fábrica, para ver todo o processo, né, justificar até porque ser um produto mais caro, pela qualidade. E daí, assim, tinham arquitetos do Sul, arquitetos do Nordeste, eram uns 5 ou 6. Qual que é a fábrica? Kohler. Kohler. E chegou lá, tava falando, conversando e tal. E contei... Metais é o quê? Metais, torneiras, tem louças também, mas o forte deles são os metais. A maioria dos hotéis que você entra, é a maior empresa de metais dos Estados Unidos. A maioria dos hotéis que você entra Pô, em nos dólar Estados ainda, Unidos, né? Por isso que é caro, né? Nossa. Mas o banho é perfeito, o design é perfeito. E eu comentando isso nesse grupo, né, de 7, 4 tinham foto na poltrona. Olha que legal. Porque assim, arquiteto vai em Casa Cor São Paulo, não tem jeito. Sim. E desses arquitetos, todos 4 tinham tirado foto na poltrona dele. Essa aqui. Então é muito legal. Tem você ideia isso, de né? quantas fotos foram tiradas ali? Ou... A gente tem um levantamento, porque a gente tinha que numerar todas as postagens, Sim. né? De cabeça agora eu não sei, mas eu preciso Um ver, chute. porque não era eu que controlava isso. Ah, mas acho que teve umas 5.000, 6.000 fotos. Maravilha. É muito. Porque Casa Cor passam 180 mil Essa pessoas. peça aí, de repente, é uma peça que você pode produzir. produzir e levar para algum fabricante. Tem uma né? empresa de São Paulo, a Greco,
Sim. que já se interessou, já está com um projeto na mão. Ela Olha que top, hein? vai abrir uma loja no Oscar Freire e vai produzir a peça para fazer uma vitrine da loja. Maravilha. E aí já fala que era uma peça que estava em exposição, ela já tem história, né? Porque as pessoas adoram comprar uma história. A Sim, peça ganha um valor. a história vende, né? A história vende. Maravilha. História de pai e filho, trabalhar junto. Quando eu contava a história para as pessoas, todo mundo achava o máximo. Mas quantos anos tem seu filho? Ele tem 16, não é possível, ele já... Né? É muito legal isso. Sim. Nossa, transbordo de orgulho quando eu falo, porque é muito gostoso. Maravilha. Cara, que da hora esse podcast, hein? Muita história legal, muito bacana mesmo. E, não sei, as superações aí do Gustavo Martins, desde que você começou. Acho que são várias, né? Casa Cor. Eu acho que, assim, eu tive uma construtora, né, nesse período, durante 12 anos, eu tive com um amigo meu muito querido, virou meu sócio, nós tivemos uma construtora chamada Uma Construtora, que nós fazíamos prédio popular. E para mim foi uma experiência muito legal, porque Me lembro da Uma. eu levei todo o meu know-how de arquitetura de luxo, né, que foi sempre o mercado que eu trabalhei, e eu levei tudo isso para dentro de um prédio popular. Um apartamento, prédio de apartamentos. Então, assim, o cuidado que a gente tinha na escolha das peças, no desenho do apartamento, então as pessoas entravam e se encantavam. Não era mais caro, Lúcio, era o cuidado de escolher a peça certa. Puxa, mas dá R$2, R$3 mais caro o metro quadrado do revestimento, vai quebrar a gente? Não vai, mas vai fazer uma diferença. Quem entrasse no apartamento, comprava. A gente vendia tudo em planta, era muito legal. Só que daí veio uma parte de um período de recessão, né, de venda. A construtora também me consumia muito, e assim, ou construtora ou escritório. Muita coisa. E daí eu acabei optando pelo escritório. Tem que focar. Que para mim sempre foi assim, é o que me motiva, sabe? Sim. Eu comentei com você, eu respiro. E construção também dá muita dor de cabeça, né? É que nessa construtora, particularmente, tinha o engenheiro, tinha os arquitetos responsáveis. Vai mais redondinho. Eu criava a parte de desenho, especificação de material, ia lá tirar dúvida, passava nas obras. Até quando é uma construtora e você constrói para venda de apartamento, você tá com tudo na tua mão. Você não tem o cliente, assim, quando o cliente é o dono da casa, é um pouco mais conflitante, porque né? a gente entregava um projeto pronto, então eu nem sabia quem ia ser o meu cliente, né? Agora, quando você está percorrendo esse caminho junto com o cliente, é diferente, né? Sim. O desgaste é outro. Com certeza. Gustavo, cara, gratidão aí, nosso bate-papo, fantástico. Eu que agradeço. E aí, depois que passar um tempo, a gente volta aqui, conta novas histórias, né? Fala sobre... Histórias para arquiteto não faltam, né, Lúcio? Isso, sempre, maravilhoso, né? Sempre. E aí, curtiu o estúdio aqui, o espaço? Muito, tá de parabéns. Bom, você sabe que uma época puseram... Não sei que matéria que puseram, que era o arquiteto 50 tons de cinza, né? Me denominaram, porque todos os meus projetos durante um período foram cinza. E aqui, se você entra, tá super, né? Com a minha vibe, com a minha cara. Legal. Mas parabéns, porque está lindo. Sim. Cara, gratidão aí, o nosso bate-papo. Parabéns pela sua história aí, né? Então, muitos projetos, muita Casa Cor, né? Muitas exposições. Amém. Aí. E uma coisa nova, você pergunta novos projetos, eu estou para abrir um bar. Opa! O meu bar, vai ser um bar. Bora! Conta aí pra galera, então, essa história. Porque assim, eu sou o cara que não consigo parar. Eu chego em casa e não tenho nada pra fazer à noite, eu preciso arrumar uma atividade noturna. Então. Vamos lá. Então eu vou abrir um bar com uma pegada de Tulum, né? Ali na Avenida Luiz Jacinto. Já tem lugar já? Já tem projeto, já tá aprovado. Luiz Jacinto? Perto do xerife lá? Na outra ponta, eu tenho um terreno lá onde era a pizzaria Ligue 1. Lembra? Que tá um lugar abandonado ali. E faz tempo que eu tô tentando fazer alguma coisa naquele lote, vender e tal, e nada deu certo. Falei, quer saber? Porque é pra eu montar o meu. E uma pegada bem legal, com a minha cara, meu perfil de projeto, um bar pra gente mais da nossa idade, né? Sim. Porque eu sinto falta de um lugar pra eu ir aqui com música boa, bebida boa. Então, em breve, quem sabe, na nossa próxima conversa... Vamos lá, tomar uma lá e conhecer o bar. E depois também você pode vir aqui contar a história do bar aqui. Vai ser um prazer. Beleza? A casa é nossa aqui. Show de bola, parabéns pela sua história. Muito obrigado. E, parabéns aí, grandes projetos. Esse lance dos móveis aí, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Luminária, móveis, é uma outra pegada, um jeito de você exponenciar o negócio também, né? Maravilhoso. Obrigado. Parabéns.
Valeu, galera. Gustavo Martins, aproveita aí para Muito agradecer obrigado, a galera. pela atenção, o tempo que eu vi na nossa história, minha história. Eu acho que é muito importante o profissional de arquitetura mostrar um pouco da pessoa, não só o trabalho, porque é um pacote, como Sim, eu te falei para você. vem junto, né? Você conhecendo um pouco de mim, da minha essência, você conhece ainda mais e entende melhor o meu trabalho. Obrigado pela atenção. Valeu, galera. Papo maravilhoso, Gustavo Martins. E até o próximo ManzaCast.